Apocalipse 17, nós vamos ler do 1 ao 5, depois nós vamos passar para outros textos aqui. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Elevou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes e de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia de sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Agora no capítulo 18, do 1 ao 3. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente em grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas delícias. Agora, capítulo 18 também, versículo 21, e depois o 23 e o 24. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a no mar, dizendo: Com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade que não será jamais achada. Versículo 23. E luz de candeia não mais luzirá em ti, e voz de esposo e de esposa não mais em ti se ouvirá, porque os teus mercadores eram os grandes da terra, porque todas as nações foram enganadas pelas tuas feitiçarias. E nela se achou o sangue dos profetas e dos santos e de todos os que foram mortos na terra. Aqui, esse texto está falando, né? Nós sabemos que Apocalipse é um livro que trata em algumas coisas figuradamente, né? Então aqui usa a figura de uma mulher, né? Mas nós sabemos que vamos ver um pouquinho, né? Então nós vamos ver algumas práticas abomináveis de uma civilização anticristã. E nós vimos no texto que essa prostituta, que é o anticristo, ela é comparada a uma prostituta, uma mulher, e comparado então com a Babilônia, que foi o reino que levou o povo de Israel cativo, que ficou 70 anos no cativeiro, e foi pelo povo babilônico que Israel então foi levado cativo. Então, nós precisamos entender que aqui, neste contexto de Apocalipse, está falando do anticristo, que o anticristo ele vai ser alguém que vai unir as nações, e ele vai... E é uma política meio que... política, religião, tudo junto. Ele vai aliar a política com a religião para que, então, as pessoas aceitem. E, infelizmente, nós sabemos que muitos cristãos vão acabar aceitando essa proposta, né, do anticristo. Claro, o anticristo ainda não se manifestou, mas o espírito do anticristo já está trabalhando no mundo. E nesses últimos dias nós temos visto de forma mais ampla como que o reino do anticristo está sendo preparado e já está muito bem estruturado para que se aceite então o anticristo. Então, para nós entendermos um pouquinho mais da história do Apocalipse sobre a Babilônia, o que a gente sabe sobre a Babilônia?
Onde se localiza a Babilônia hoje? A Babilônia é onde o Iraque é hoje. Existe uma grande escavação lá, que se encontrou, né, a cidade da Babilônia. Existe uma escavação muito grande lá, e já encontraram muitos artigos, inclusive de Nabucodonosor, que foi o rei que levou o povo cativo, que nós sabemos a história de Daniel, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, nós sabemos da história. Mas vocês sabem onde começou a Babilônia? Onde se originou a Babilônia? Outra história que nós podemos relacionar com a Babilônia? A Babilônia é onde era Babel, a Torre de Babel. Em português, nós falamos Babilônia, mas no hebraico é Babel. Então, ali foi começado, né, pelo neto de Noé, a construção da Torre de Babel. Nessa região ali ficava a Babilônia. E a Babilônia, ela se tornou, principalmente no reinado de Nabucodonosor, como eles tinham o poder, né? Tanto que eles levaram o povo de Israel cativo. Eles eram um povo muito forte no seu exército, né? Mas era um povo muito culto também. Então, a Babilônia, ela, lógico, servia a outros deuses, né? Ali, porque na época só o povo de Israel era monoteísta, os outros povos todos tinham outros deuses. Só que ela era uma cidade que valorizava as artes, a ciência. Era uma cidade muito estruturada. Diz a história que, digamos, a Babilônia foi a mega metrópole do tempo antigo. Então, para vocês verem que ela era algo estrondoso mesmo. Então, ali se dava muito valor para a cultura, para a ciência e tudo mais. E aí nós temos uma que é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que é os Jardins Suspensos da Babilônia. Quem já ouviu falar dos Jardins Suspensos da Babilônia? A gente ouve que tem até música, né, que fala dos Jardins Suspensos da Babilônia. Porque foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, porque, imagine, irmãos, isso também foi no tempo de Nabucodonosor. Tá? Então, mais ou menos entre o ano 500, 700 a.C., que ele governou. Vocês imaginem a estrutura que eles tinham naquela época, a ponto de fazer, porque o jardim suspenso, quando se fala em jardim, a gente pensa, numas flores, né? Umas flores, hoje em dia a gente usa vaso. Não, era algo extraordinário. Até árvores eram plantadas em cima dos prédios, em cima das estruturas. Então, eles tinham realmente um conhecimento muito grande. Diz a história que foi um presente, o Jardim Suspenso foi um presente de Nabucodonosor para sua esposa, para ela se refrescar. Porque a Babilônia, como vocês sabem, lá no Iraque, né, quando a gente vê o Oriente Médio na televisão, o que a gente vê? Um lugar muito árido, seco, de deserto, né? Então, ele fez tudo isso para agradar a sua esposa. Então, a Babilônia era um centro cultural, um centro... E ali, então, a política se misturava à religião. Os reis da época, eles eram aliados da religião e eles governavam, então, que eles fossem como deuses ali, né? Eles estavam cumprindo as ordens dos deuses para fazer o que eles faziam. Então, eles se tornaram meio que intocáveis, né? É a mesma coisa do faraó, no tempo dos faraós no Egito, né? O faraó, ele se considerava um deus. Então, como que uma pessoa comum vai afrontar um deus, né? Então, quando os faraós se consideravam deuses, então, né, as pessoas se sujeitavam a eles, porque como você vai se opor a um deus? Então, nesse contexto da Babilônia, nós vemos que era uma nação à frente do seu tempo, né?
Aí era um povo à frente do seu tempo. E ela, por ter, então, muita ciência e tal, o que a Babilônia ela fazia? Quando ela levou o povo de Israel cativo para lá, o que eles fizeram com o povo de Israel? Eles tinham uma estratégia, irmãos, de escravidão, que, claro, Deus não deixou que desse certo, porque Deus tem os seus propósitos, né? E Deus é maior do que a mente humana e muito mais poderoso. Mas, humanamente falando, a estratégia da Babilônia era uma estratégia magnífica de soberania. Quando eles levaram Daniel, Sadraque e Mesaque, que é os que mais a gente conhece na Bíblia, o que aconteceu quando eles chegaram na Babilônia? O que foi feito com eles? O que foi mudado neles? O nome. Então, se mudou o nome deles. Quando você perde o seu nome, você perde a sua identidade. Você perde a sua história. Outra coisa que eles faziam muito, eles tiravam a cultura do povo. Eles ensinavam a cultura deles para o povo. Se você tira a identidade de alguém, se você tira a sua cultura, você tira aquilo que é os teus padrões, que é aquilo que você acredita, que é aquilo que você imagina, você facilmente é dominado, você perde sua referência. E eles faziam isso com os escravos, quer dizer, eles tiravam toda a referência de nação daqueles escravos. A geração que chegou no cativeiro, era mais difícil perder essa referência. Mas a próxima geração já era muito mais fácil, né? A geração que veio cativa, eles não conseguiam apagar a lembrança da terra, da pátria. Mas a futura geração já nasciam com uma visão que não era a mesma da geração que veio. Então, eles eram facilmente manipulados e facilmente mantidos em cativeiro. Então, se você tira a cultura de um povo, se você tira a identidade de um povo, você domina facilmente este povo. E olha só, essa era a visão da Babilônia. Ela tinha essa visão de tirar os princípios, os valores de uma cultura para então subjugar essa nação. Irmãos, como que o anticristo vai subjugar a humanidade? Como que o anticristo vai governar? Fazendo exatamente isso. Tirando princípios e valores, conceitos de nações, para depois, então, subjugá-las. E nós estamos vendo isso acontecer nos nossos dias. A maioria das leis que se cria hoje, elas estão voltadas a quê? Destruir a família como nós conhecemos. As leis hoje só se fala e qual é o bordão que eles usam. Tudo isso que eles estão fazendo, eles usam qual bordão? Do amor, da paz e da justiça. Não é isso? Que tudo isso que eles estão fazendo é porque todas as pessoas são iguais, não tem que ter preconceitos e coisas mais, que assim nós vamos viver em paz socialmente, quando todos se respeitarem mutuamente, né? E que as pessoas precisam tratar com justiça. Isso é algo real? É real? É justo? É justo, irmãos. Independente do sexo e cor da pele, as pessoas merecem justiça, merecem paz, merecem segurança. Então, toda essa bagagem que está sendo implantada nos nossos dias para que o anticristo reine, ela vem como algo bom, não como algo ruim. Ela vem com uma conotação boa, como uma conotação de que é isso mesmo que a humanidade precisa. E aí, nós, com nossas ideias, como eles falam, ultrapassadas, né? Com o nosso conservadorismo, nós estamos contra as pessoas. Eles estão nos colocando os nossos valores, que são valores que foi Deus que estabeleceu, eles estão colocando como valores conservadores
e que não pode mais fazer parte deste mundo novo. Porque neste mundo novo não há lugar para esse tipo de valores. Então, automaticamente as pessoas estão indo nessa direção de achar, e muitos cristãos, irmãos, porque a gente vê nas redes sociais, muitos cristãos apoiando esse tipo de coisa, dizendo que está certo. Por quê? Eles vêm pregando a igualdade. E se precisa, irmãos, onde é que mais se disseminou as ideias de ideologia de gênero, de outras opiniões? Em qual meio que foi mais enfatizado esse tipo de coisa? Jovens, em escolas, né? Se foi doutrinando. Por quê, irmãos? Como a Babilônia fazia. Essa geração, talvez eu não consigo mudar a mente, mas a futura, então essa é a visão do anticristo, a visão babilônica. Por isso que o Apocalipse se refere à grande prostituta, o anticristo, como a Babilônia. Porque essa visão de tirar a cultura, né, e implantar outra. E onde está sendo feito isso? Na próxima geração. Porque a geração mais velha, ela ainda tem muito conservadora, ainda é. Então, eles estão apostando nas nossas crianças. É onde mais se entrou e onde mais se divulga essas ideias são no meio dos jovens e das crianças. Por quê? Porque o anticristo ele precisa do apoio do povo para governar, para reinar. Ele precisa ser aceito. A ideia, quando vier, ela precisa ser aceita pelo povo. Então, precisa haver uma doutrinação para que o anticristo... eles comparam o anticristo aqui, né, no Apocalipse, como uma prostituta. E fala que os reis da terra, ou os poderosos, foram seduzidos por essa prostituta, né? E o que seduz o homem? Poder, dinheiro, corrupção, fama. Hoje, se nós olharmos friamente hoje, nós diríamos, mas é muito difícil. Nem todas as nações vão se dobrar a um governo único. Mas, irmãos, aqui diz que a grande prostituta, né, ela vai seduzir. E aí fala o que ela tinha, né? Ela tinha ouro, ela tinha... Então é isso, a corrupção, o poder, a fama que o anticristo vai oferecer para os governantes vai ser muito sedutor. Por isso que muitos cristãos vão aceitar o governo do anticristo. O que nós estamos vendo no meio cristão hoje? Algo chamado ecumenismo. E o que é o ecumenismo? De várias religiões. Totalmente diferentes, unidas. Por exemplo, nós já vimos reunião com pastor, pai de santo, espírita e árabes, né, muçulmanos, todos juntos, padres, todos juntos, fazendo um culto ecumênico. Quer dizer, eu estou tentando agradar gregos e troianos, né? Culto ecumênico. Irmãos, a Bíblia diz assim que comunhão há a luz com as trevas. Não dá. E o ecumenismo é isso, ele tenta juntar. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê o Pai senão por mim. Então, existe um caminho só que leva até o céu. Mas o espírito do anticristo, o ecumenismo, diz que todas as religiões são boas e todos os caminhos levam a Deus. Contrário à palavra. Ao ponto de chamar o pai de santo de irmão. Estamos vivendo isso nos nossos dias. Então, a pregação não é bonita? União, unidade. Não é bonito isso? Aparentemente, não é bonito, né? Outra coisa que se bate muito em cima nos dias de hoje, sobre meio ambiente, não é verdade? Vocês verem como o anticristo, ele vai se manifestar, mas ele está preparando o seu terreno já muito bem preparado. Hoje se fala muito em meio ambiente,
E nós, cristãos que conhecemos a palavra de Deus, somos os que mais devemos cuidar do meio ambiente, porque nós sabemos que foi Deus que criou a terra e deu para o homem cuidar dela. O serviço de Adão era o quê? Cuidar da terra. Então, Deus deu de presente para o homem a natureza, a fauna, a flora. Deus deu de presente para o homem para nos alimentar e nos satisfazer e nos curar, né? Porque as plantas são medicinais. Então, Deus deu isso para o homem e deu para o homem cuidar. Lógico, o homem, com o pecado, ele foi na contramão. Hoje, se fala muito em proteção ao meio ambiente. O discurso é muito bonito. Vamos proteger o meio ambiente. Mas o que está por trás dessa proteção do meio ambiente? Está se tirando o foco das coisas que realmente são importantes. Por exemplo, por que não há um mover tão grande quanto há sobre a pauta do meio ambiente com relação à fome no mundo? Porque nós estamos no século XXI e ainda se morrem muitas pessoas todo dia por fome. Não é divulgado. Cadê? Por que toda essa mobilização que se faz hoje para não derrubar uma árvore, não se faz para salvar uma vida? Nós não vemos essa mobilização. Nós não vemos. Por exemplo, um episódio que vocês devem saber que aconteceu essa semana, né? Com aquele jogador de vôlei lá, Maurício. Foi acusado de homofobia e foi até demitido do clube que ele participava. Ele fez um comentário numa rede social dele, particular, e o comentário eu li, eu não lembro bem as palavras que ele usou, mas nem foi. Ele nem falou em guerra de sexo. Por quê? Por que ele fez esse comentário? Porque a DC, ela vai lançar um super-herói, né? O filho do Superman, como alguém bissexual. É o próximo desenho, né? Próximo filme animado. A Disney já vai lançar também um desenho animado homossexual, né? Provavelmente a Frozen vai ser a primeira princesa gay da Disney, né? Então para lançar aí o filme. Então, o Maurício, ele só fez um comentário, assim, que ele mantinha os valores e os padrões de uma família constituída por pai, mãe e filhos. Ele não falou em nenhum momento sobre a sexualidade, foi um comentário, assim, que quando eu vi a repercussão que deu, eu achei que ele tivesse falado uma coisa muito grave, assim, né, redes sociais. Quando eu li o comentário dele, falei, nossa, mas isso nós estamos vivendo aqui no Brasil, irmãos. Não é fora daqui, é aqui. Ele foi apedrejado nas redes sociais e ele foi demitido do clube onde ele jogava, por ter feito um comentário conservador, valorizando os preceitos da família. Quer dizer, nós não temos mais direito, a liberdade de expressão não funciona mais para nós cristãos, para nós que temos uma visão mais de princípios e valores. O outro lado, ele pode falar o que quiser, do jeito que quiser, e na rede social, o que quiser. Por exemplo, o Facebook derrubou a Bíblia na China a pedido do presidente chinês. Aí o Facebook vem dizer que ele não interfere na liberdade das pessoas. Como não? Se ele fez a pedido do líder lá, ele não é uma empresa chinesa, ele não tinha que acatar o que o presidente da China propôs. Não é uma empresa chinesa, mas ele acatou. Vocês estão vendo como a mídia e essa visão do anticristo de distorcer os princípios e mudar a mentalidade das pessoas já está viva no nosso meio? Olha que absurdo, irmãos, que nós chegamos. Isso é um absurdo. Isso é o cúmulo do absurdo. O culto pet. Culto pet, tinha que fazer reserva. O Rafa mandou o post, nós estávamos rindo do post, né? E também era só para porte pequeno, né? Não podia. Fizeram discriminação até com os bichinhos, né? Vamos falar a verdade, porque, né?
Ué, por que só os pequenos podem ser abençoados, os grandes não, né? Mas, gente, olha o absurdo. A criatura é maior do que o Criador. Uma criança, às vezes, é maltratada e não se toma providência nenhuma. Mas um animal, se aparecer... Irmãos, chegou o cúmulo. Logo depois da campanha eleitoral ano passado, alguém já deve ter visto por aí, né? Que o vídeo repercutiu. Um vereador que foi eleito lá em Pedreira estava fazendo uma live e o cachorrinho dele, não sei o que estava fazendo lá, e ele tirou a carteira dele do bolso e jogou no cachorro. Era um filhotinho e o cachorro lá, chorou lá. Foi feito um carnaval em cima disso. Veio aquele Bruno lá que se diz que é delegado protetor dos animais, veio lá, não sei de onde, de São Paulo, não sei aonde, mas veio até Pedreira para ir com a polícia na casa desse vereador para saber o que tinha acontecido. Temporariamente, ele levou embora o cachorro do vereador, depois devolveu, porque, gente, não tinha lógica, né? Mas aconteceu isso, gente. Aconteceu isso, entendeu? Olha o cúmulo. Nós devemos cuidar, pegar um animal e cuidar. Sim, Deus falou que nós somos responsáveis. Ele é um animal, ele não é um ser humano. Nós vemos criança morrendo de fome e cachorro tendo festa de aniversário, gastando milhões na festa de aniversário do cachorro. E esses irmãos, se liguem nisso, irmãos, isso é uma mentalidade maligna, em que se cultua a criatura e não o Criador. Se valoriza hoje muito mais as coisas do que Deus. Se cultua muito mais animais, até mesmo pessoas, do que o próprio Deus. Claro, porque se Deus não for o centro da nossa vida, quem vai ser? Que caminho está aberto para acontecer? A sedução da grande prostituta. O caminho está aberto. Então, cada vez mais Deus é tirado do nosso meio, dos nossos conceitos, dos nossos valores. E tem muito cristão entrando na onda, que chegamos ao cúmulo de ter um culto pet. A mensagem do anticristo, a ideia do anticristo, já se difundiu no meio evangélico. E nós não podemos nos enganar achando que vai ser difundida. Já se difundiu. E esse culto pet, o pastor era alemão mesmo. Então, mas já se espalhou. Qual que é o problema disso? É que a visão do anticristo, ela inverte os valores. O certo é errado e o errado é certo. E nós estamos brigando há muito tempo com pequenas coisas. Porque parece que não vai fazer mal, não é problemático, mas se entrar as pequenas coisas, de repente você perde o controle. E é isso que está acontecendo. Infelizmente, você no meio pastoral, você conversa com pastores que não têm visão nenhuma. Segue o fluxo. Não tem visão nenhuma. Não tem uma palavra de orientação para dar para a igreja. Por quê? Porque segue o fluxo. Então, nós precisamos ver que a inversão de valores já está no meio da igreja, que mal tem isso, que mal tem aquilo, que mal tem aquele outro. Ah, mas é só isso. Não é só isso, não. É a corrupção da mente. Então, se a gente começar a observar no nosso meio, no nosso contexto, aqui na nossa cidade, você vai ver quantas pessoas estão iludidas por um culto que não é para Deus. É muito bom, é tal, mas não é para Deus, porque Deus não aceita determinados cultos. Se houver determinadas coisas no meio do culto, Deus não aceita. Uma delas é a irreverência. Deus não aceita isso no meio do culto. O que está caminhando para isso. Aí o que acontece? As pessoas estão se virando lá do avesso para criar um ambiente gostoso, mas sem conteúdo. Então, um ambiente gostoso não salva ninguém. O que salva as pessoas é o conhecimento que eles têm aqui da palavra. É não se deixar iludir por determinadas coisas. Por que nós enfatizamos? Estude a Bíblia, estude a Bíblia. Porque está se extinguindo isso. Os crentes
Eles pegam a Bíblia e põem aqui e vai para o culto e muitas vezes nem abre a Bíblia. E volta para casa, põe a Bíblia lá e acabou. Ah, acha aí, Sofonias. Mas tem na Bíblia? Tem na Bíblia. As pessoas não sabem nem os livros da Bíblia. Não sabem nem onde está escrito. Cite 10 versículos. 10 versículos. Cite 10 versículos de cor. Não sabe? Por quê? Porque não conhece Bíblia, não é incentivado a isso. Agora, uma bagunça, uma festa, tô dentro. Inversão de valores. Essa é a mensagem do anticristo. Cuidado com essa mensagem, porque ela é sorrateira. Ela entra de mansinho e quando vê, tomou conta. Hoje em dia, eu ouso dizer que tem culto gospel, que Deus não se faz presente. Por isso que nós vemos em várias parábolas que Jesus contou que só 50% da igreja vai subir. Por quê? Só 50%. Eu falo só porque, gente, 50% é um número altíssimo. Metade da igreja não vai subir no arrebatamento. Porque se corrompeu, porque pegou esses princípios, entendeu? Essas distorções e abraçou. Nós estávamos vindo para a posse e eu estava falando para Isaías, lógico que se alguém te apresenta um caminho para chegar ao céu, que é mais difícil, que tem que ter renúncia, que tem que ter esforço, né, para você conquistar o céu, e vem outra pessoa e te apresenta, não, você vai para o céu, mas não é assim, mais fácil, menos, você não precisa deixar o pecado, você pode fazer... se eu vou para o mesmo lugar, entre fazer o que é mais fácil e o que é mais difícil, nossa natureza humana escolheu o mais fácil. Né? É óbvio. Se eu vou para o mesmo lugar, né? Vocês que andam de bicicleta aí, se tem um caminho mais fácil e o mais difícil, para onde vocês vão? Se vai chegar no mesmo lugar? Pelo mais fácil, né? Aí não sacrifica muito o corpo de vocês, né? Não gasta tanta caloria... Né? E o mundo cristão está assim, oferecendo um céu com facilidades aqui na terra. A pergunta é, será que vai para o céu mesmo? Os textos são claros, que 50% da igreja não vai subir. Não vai, irmãos, porque foi seduzido pelo anticristo. Foi seduzido por essas, né, metáforas. Igreja cristã que de Cristo não tem nada. Então, hoje, nós estamos vivendo esse tempo. Hoje, se você falar, você é preconceituoso, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. Você é taxado de falta apedrejar na rua. E nós estamos vivendo isso, irmãos. As mulheres, as feministas aí, fazendo escândalos, né? Por causa do princípio de casamento, marido-mulher, em submissão e tudo mais, elas fazem um escândalo. Mas eu estou em defesa das mulheres. Engraçado, não vi nenhuma repercussão das mulheres no caso daquela jogadora de vôlei afegã que foi morta pelo Talibã, decapitada, porque não usou lenço nos jogos. Mas isso não repercutiu, né? É como a fome, não repercute. É só as ideias que mudam os valores que estão sendo difundidas hoje pela grande mídia, pela sociedade. É isso, irmãos. Isso está acontecendo aqui, entre nós já. Não é uma coisa que está acontecendo fora ou longe. Isso está acontecendo aqui, no nosso meio. Esse é o anticristo. O anticristo, ele exalta a cultura, ele exalta a ciência, igualzinho a Babilônia. Ele exalta a cultura, ele exalta a ciência, ele exalta um Deus que ele cria para que ele manipule as pessoas, porque ele vai ser um governo único, né? Então, irmãos, hoje se tiram das nossas crianças o direito de pensar. Nossas crianças foi tirado o direito de pensar. Hoje elas vivem no que as outras pessoas falam, inclusive, né? Palavra bonita, mas uma coisa feia. E aí é isso. Aí está no meio cristão. A igreja precisa ser inclusiva. A igreja sempre foi inclusiva. A igreja sempre aceitou o bêbado.
aceitou prostituta, a igreja sempre aceitou o drogado, a igreja sempre aceitou qualquer tipo de pessoa, a igreja sempre foi inclusiva. Jesus, ele aceita todo mundo, só que tem que haver mudança. Mudança, isso é conversão, é mudança. Venha como está, mas não fique do mesmo jeito. É isso que a Bíblia ensina. Você pode chegar a Jesus do jeito que você está. E Ele perdoa todos os teus pecados. Isso é amor. E Ele esquece de todos os teus pecados. Isso é amor. Mas Ele diz, agora você precisa começar uma vida nova. Nascer de novo. Quando uma criança nasce, o que acontece? Ela precisa aprender tudo. Ela nasce sem saber andar, sem saber falar. E ela vai aprender isso. Quando há uma conversão, a Bíblia fala que nasce de novo. Lembra da conversa de Jesus com Nicodemos? Não, você precisa nascer de novo. Mas como que eu vou entrar de novo na barriga da minha mãe? Jesus falou, Nicodemos, você precisa nascer no Espírito, Nicodemos. Não é da carne, no Espírito. Por isso que a gente fala que a conversão é nascer de novo. Eu deixo todo aquele meu histórico para trás de pecados, de contra Deus, das coisas horríveis que eu fiz na minha vida e começo uma nova vida. Então eu vou aprender agora como uma criança que nasce, vai aprendendo princípios, valores do reino. Isso é conversão. E a igreja sempre foi inclusiva. Mas o que eles estão querendo colocar hoje é que a igreja precisa aceitar a pessoa, qualquer tipo de pessoa no meio dela, sem querer mudar aquela pessoa. Então, a pessoa pode continuar fazendo o que quiser, do jeito que quiser, e frequentando a igreja. Então, para que serve a igreja? A igreja não é um clube. A igreja é para pregar o reino de Deus, a salvação, o céu. Aí, como é que o pastor vai pregar para esse povo? Se não pode falar sobre pecado, não pode falar sobre isso, não pode falar sobre aquilo. A igreja inclusiva de hoje é essas igrejas aí que só fala em glória a Deus e aleluia. Só em amor e só em prosperidade, em vida abençoada. Os coaches, os pastores coach por aí, é isso dessas igrejas inclusivas. Porque não dá para pregar outra coisa. Porque não dá para mim pregar a Bíblia numa igreja inclusiva. Aí eu só pego a parte do amor, né? E esqueço da severidade, que diz lá em Romanos. Que Deus é amor, mas Ele é severo também. O que aconteceu com a Babilônia, lá na antiguidade? Outro reino a subjugou. Quando ela se exaltou demais, Deus disse, agora chega. Tinha dado 70 anos de cativeiro do povo, Deus foi lá e falou, chegou. E outro reino se levanta e domina a Babilônia. E é isso que vai acontecer com o anticristo. Nós vimos o texto aqui. Ele vai ser lançado fora. É isso que vai acontecer com o anticristo. E é isso que vai acontecer com quem aceita o anticristo também. Eu não posso mudar o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que quem seguiu o anticristo não pode seguir a Deus. Então eu não posso mudar. Esta é a verdade. Então, por isso que não há como nós termos essa igreja inclusiva aí, né? Então, a sociedade dos nossos dias é muito... Nós começamos a entender um pouco desse texto de Apocalipse quando a gente olha para a antiga Babilônia. E como ela foi destruída, e como ela aqui diz também que será destruída o anticristo. Porque ele vem com essas ideias. Irmãos, isso está acontecendo no nosso meio. Nossas crianças estão sendo doutrinadas. Elas estão esquecendo princípios e valores. Elas estão esquecendo coisas que eram a base da família. Estão sendo doutrinadas para que quando realmente o anticristo se manifestar, ele vai ser aceito porque ele já fez a cabeça do povo. O próprio povo vai pedir para o seu governador se sujeitar a ele. Entende? O próprio povo vai querer. Então, nós precisamos ter cuidado, irmãos, para não cair nessas conversinhas que estão por aí.
ecumenismo. Na Bíblia não fala sobre isso. Nós precisamos ter cuidado. Cultos, como o pastor falou, que agradam pessoas, pode não estar agradando a Deus. O culto é para nos confrontar. A palavra de Deus, ela nos confronta. Ela nos mostra nossos erros, nossas falhas, nossos pecados. Ela não passa a mão na nossa cabeça. Jesus, ele amava Pedro, mas ele falou, aparta-te de mim, Satanás. Quando Pedro pisou na bola. Então, Jesus é amor, ele é e demonstrou esse amor na cruz. E ele já foi o cordeiro. Eu gosto e isso precisa ficar na vivo. O cordeiro, Jesus Cristo, já veio. E aqui em Apocalipse diz que agora ele vai vir como leão. Então, não fique esperando o cordeiro. O cordeiro já veio. Vai vir o leão agora. E o leão, ele vem com poder. Ele vem para desfazer as obras do diabo. Né? Então, não se apegue a essa visão de que Deus é amor e ele vai aceitar o meu pecado. Deus não aceita pecado. Ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou pecado de ninguém. Querem mais do que Davi? O homem segundo o coração de Deus, e a Bíblia só faz essa referência a Davi, a ninguém mais. Era o homem segundo o coração de Deus. Deus passou a mão na cabeça de Davi? Não. Davi pagou e pagou um alto preço pelo seu pecado. Pagou um preço que eu não queria pagar, pelo seu pecado. E assim a Bíblia é repleta de homens de Deus que tiveram seus pecados expostos, porque Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Eu, a Margaré do século 21, estou querendo que Deus passe a mão na minha cabeça. Isso não vai acontecer, irmãos. Nunca vai acontecer isso. Mas nós estamos sendo doutrinados e levados a acreditar que Deus é só amor. E daí, na nossa visão distorcida, o amor não faz o mal. Agora, em qualquer relacionamento sadio, tem as duas partes. Já pensou se eu fizesse só o mal para o Isaías? Só o mal. Tratasse ele mal, não cuidasse dele, não fizesse... Por mais que ele me ama, ele ia suportar. Na visão distorcida de hoje, Deus é amor e ele tem que suportar tudo. Ele destruiu Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Ele destruiu. Sem chance de ninguém se salvar. Deus não é amor, mas ele matou muitas pessoas. O amor de Deus por nós é um amor que nós não entendemos, porque ele nos resgatou. Mesmo que a gente não queria ele, mesmo que a gente foi e se dobrou a Satanás e aceitou a proposta de Satanás, Deus veio, desceu como homem e se entregou na cruz para me trazer de volta para ele. Esse é o amor de Deus. Ele veio pagar o preço dos meus pecados, por amor. Mas quando eu não abandono o meu pecado, eu estou dizendo que eu não aceito esse amor. E se eu não aceito o amor de Deus por mim, ele não tem o porquê me cuidar. A escolha é minha. Então não se engane, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não se engane, a pregação não mudou. Não se dobre ao anticristo. Aquele que se dobrar ao anticristo não vai herdar a vida eterna.